Olá, amigos aprendizes do Evangelho! Estamos no penúltimo capítulo do livro Nosso Lar e, finalmente, depois de tanta espera, o André recebeu o convite para visitar a sua querida família na Terra. Lembrando que a gente está falando aqui de 10 anos de ausência, né? Mais ou menos 10 anos, porque ele ficou cerca de 8 anos no umbral, ainda teve o tempo, né, de ser resgatado, de ficar no hospital, e ele já completou um ano de trabalho ativo nas câmaras de retificação. Então, depois de todo esse tempo, finalmente, o Clarencio convidou ele, o Clarencio, junto com a senhora Laura e uma pequena caravana, viriam à Terra preparar os detalhes, né, consolidar a reencarnação dela. E aí o André veio junto com eles e se despediu, né? O Clarence falou que estaria cuidando dos detalhes da senhora Laura e que o André teria uma semana para ficar na Terra, para acompanhar, para ir para sua casa, para ver os seus familiares, e qualquer coisa ele passaria diariamente para vê-lo. E se por acaso ele desejasse voltar para o nosso lar, né, durante essa semana, que o Clarence o acompanharia. Claro que o André não conseguia caber em si de tanta felicidade e, regressando à casa, que é o título do capítulo, ele percebeu que a paisagem do bairro não tinha sofrido assim muita diferença. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume no ar. Assim ele descreve quando ele estava passando pelas ruas de onde ele se despediu da caravana do Clarence e da senhora Laura. Ele seguiu algumas ruas ainda para ir até a sua casa. Logo no portão, ele viu uma palmeira que ele e a Zélia, mulher dele, tinham plantado no primeiro aniversário de casamento. Então, imaginem, né? A quantidade de emoções fervilhando no coração dele, aquela saudade que devia estar apertando imensamente e que finalmente ele ia extravasar revendo os seus queridos, né? Bom, louco de felicidade, ele entrou para o interior da casa e assim que ele entrou, uma primeira pequena decepção, né? Ele percebeu que no interior da casa estava tudo muito diferente. Cadê os móveis de jacarandá? Cadê o retrato da família na parede, né? Que tinha ele, a Zélia e os filhos. Alguma coisa voltou a oprimir o coração dele. Cambaleando de emoção, ele foi para a sala de jantar e viu a filhinha mais nova dele, que já tinha crescido. Ele disse que já tinha se transformado em uma jovem casadora. E quase no mesmo instante, ele viu a querida Zélia. Ela estava acompanhada de um cavalheiro, que parecia ser um médico à primeira vista, e assim que ele a viu, ele disse que gritou a alegria dele com toda a força que ele tinha. E claro que parecia que esse grito todo não tinha chegado aos ouvidos da Zélia. Ele imediatamente percebeu a situação, né? Um pouquinho desapontado e ficou na dele. Simplesmente abraçou a companheira com o carinho da saudade imensa. E mesmo assim, a Zélia parecia totalmente insensível a esse carinho todo, a essa saudade toda que ele demonstrava. Podemos imaginar, né, como seria, a gente vê em filmes essas situações às vezes, né, no Ghost, por exemplo, quando o cara tenta fazer alguma coisa e não tem aquela retribuição, as pessoas não percebem a sua presença, a gente imagina como seja essa decepção, né? 10 anos de espera para rever os familiares e toda a alegria dele, de certa forma, não teve a repercussão que ele esperava. Bom, o cavalheiro, que parecia ser médico, estava conversando com a Zélia, ela demonstrava muita preocupação, ela perguntou alguma coisa para ele que o André não conseguiu perceber o que era, mas ele ouviu a resposta do médico. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, o doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Que doutor Ernesto? Um tanto de perguntas incomodava demais a cabeça do André. E a Zélia respondeu para o médico: ai, doutor, salve-o por caridade. Por favor, eu te peço, eu não suportaria uma segunda viuvez. Aí vocês imaginam o, o jato, né? Assim, a bala que acertou o coração do André nesse momento. Ele diz assim: outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões?
Corri para o meu quarto, ele encontrou outro mobiliário e no leito, um homem de idade madura, evidenciando um estado de saúde complicado e do lado dele, 3 espíritos não muito boa companhia, meio que torcendo para que a enfermidade dele piorasse. Bom, eu já tinha dado esse spoiler antes, né, em alguns outros capítulos, porque o André vivenciou, né, determinadas situações lá em nosso lar e sempre muito apegado, demonstrando muito apego à família, né, aos queridos. Ai, como é que tá a minha pobre Zélia? E eu falava, né, poxa, mal sabe ele que ela já tá com outro. E assim, como que isso não passou, né, pela cabeça dele? Ele sabia que tinha se passado muitos anos, já tinham contado para ele que aquele tempo que ele não mensurava do umbral foi aproximadamente 8 anos. E não, ele se apegava nessa saudade, imaginando que aqueles que ficaram na Terra estavam ainda loucos e desesperados de saudades dele, sem que seguissem com a sua própria vida. Eu acabei dando esse spoiler, né? Mas a gente tem algumas outras surpresinhas aqui nessa visita dele ao lar. Então, que a gente possa a cada momento aqui se colocar no lugar dele, imaginando a nossa própria situação, porque, claro, a gente não está lendo o livro só para conhecer a história do André, mas principalmente para aprender com ela. Bom, e aí, ele, decepcionado, imediatamente ele diz que teve ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Veja que ele está se referindo ao doutor Ernesto, né, como um intruso, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Então, agora a gente entende, agora o André vai entender por que que ele demorou tanto a receber essa permissão de voltar para visitar os seus familiares. Que a gente possa imaginar essa visita acontecendo antes, de repente até enquanto ele estava perdido, perambulando no umbral, se ele conseguisse se desprender e ir até a casa, certamente ele se tornaria um obsessor da própria família. Ainda no hospital, antes dele ter todo o aprendizado do trabalho dele nas câmaras, imaginem o sentimento que ele ia ter, porque toda a experiência que ele vivenciou, os casos que ele conheceu, fizeram uma modificação muito grande nele. E agora era a hora do testemunho, agora era o momento dele provar que ele realmente tinha aprendido, que esse ano de serviço nas câmaras de retificação realmente tinham modificado os seus sentimentos, para ele chegar agora e dizer isso, que Deus havia chamado ele, o André, aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Inclusive, ele percebeu, né, que o doente estava rodeado lá de entidades inferiores, mas imediatamente ele sentiu assim de mãos atadas e não fez nada. Ficou decepcionado, percebeu a mulher dele, a ex-mulher dele, né, a Zélia, entrando e saindo do quarto, cuidando do doente com uma ternura enorme, a mesma ternura que ela tinha tido com ele quando era ele o doente da casa. Bom, depois de amargas observações e meditações aí, ele ficou um tempo bem quieto, processando tudo. Ele voltou ainda meio cambaleante para a sala de estar e encontrou as filhas dele conversando. Ele viu a filha mais velha chegar, a filha mais velha já tinha casado, já estava com uma filhinha no colo, e se perguntou, e o meu filho? Onde será que está o meu filho? E aí a filha mais velha que tinha chegado falou, mamãe, eu vim vê-los para colher, né, informações de como está o doutor Ernesto, mas também porque hoje singulares saudades do papai me atormentaram o coração. Desde cedo, eu não sei por que eu penso tanto nele, é uma coisa que eu não consigo bem definir. E começou a chorar. Então, um carinho, né, nesse momento para o coração da André. A filha mais velha sentiu, né, teve essa sintonia dessa visita dele e disse essas palavras que certamente tocaram o coração do André. Mas ele não teve nem tempo de curtir, né, essas saudades da filha mais velha, porque a Zélia falou para ela, ora essa, era só o que nos faltava, aflita como eu tô e eu vou tolerar suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa ao seu pai, não sabe que isso desgosta ao Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto, modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisso. Para complementar, a filha mais jovem ainda interveio e falou assim, desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cabeça. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos.
E a filha mais velha ainda tentou amenizar, falou: não estou falando nada de convicções religiosas. Então é crime sentir saudade do papai? Vocês não amam, não têm sentimento? Se o papai estivesse conosco, talvez seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. E a Zélia ainda rebateu: ora, ora, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto, não me veia com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Compreendendo a situação, depois de meditar um pouco, né, já um tanto acostumado com essas mudanças todas que ele vivenciou, o André abraçou a filha chorosa, enxugou as lágrimas, falou coisas no ouvido dela que ela não registrou com os ouvidos físicos, mas ela sentiu no formato de pensamentos confortadores. E aí, então, o André registra para a gente: compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. O que estava esperando ele eram angústias e decepções, claro, do ponto de vista material. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Vejam que, como reflexão para a gente importantíssima, né, é aquilo que a gente fala de não se prender ao que a gente deixa na terra. É claro que a gente fica muito feliz em deixar um legado, né? Em ter aquela noção de que as pessoas valorizem, né, a nossa falta, falem de nós de forma boa, né? Lembranças boas do que a gente fez aqui, mas nem com isso a gente deve se preocupar. Muito menos com as coisas que a gente deixa, né? Então, com os títulos que a gente teve, com as posses, com a casa, nada disso vai ser levado para o aspecto espiritual. O que é efetivamente levado? A nossa transformação interior. Porque ele, por exemplo, como eu comentei, depois de vivenciar todas essas transformações, ele realmente se sentia um homem novo e, por isso, imediatamente conseguiu lidar com essa situação tão difícil. Veja que os instantes que ele teve o ímpeto de sentir ódio foram muito rápidos. Ele teve uma recuperação muito grande, o que prova que tudo que ele estava fazendo em nosso lar era muito sincero. Toda a dedicação que ele teve, o trabalho ativo que ele teve, realmente operou transformações. Óbvio que isso não significa que ele não sentiu dor, que isso não afetou ele profundamente. A diferença foi a atitude que ele resolveu tomar. E ele diz: nem os longos anos de sofrimento no umbral me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Então é claro que ele chorou, é claro que ele sentiu isso tudo. Mas, como eu falei, o importante é como a gente reage, né? Não tem problema, como dizia o Chico, que as árvores da amargura sobrevoem as nossas cabeças, mas é imprescindível que a gente não deixe elas fazerem ninho. E aí chegou a noite, voltou o dia, ele estava naquela mesma situação, acompanhando, né, as movimentações da casa e surpreendia atitudes que ele nunca podia ter imaginado antes. À tardinha, né, do dia seguinte, o Clarencio passou por lá e foi um momento de conforto e alerta, né? O Clarencio disse para ele: eu compreendo as suas mágoas, mas assim, eu não posso deixar de dizer que essa é uma ótima oportunidade do seu testemunho. Não adianta eu te dar conselhos, mas eu não posso deixar de te lembrar aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque quando seguida fielmente, opera verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. E aí o Clarencio seguiu, né? Como ele já tinha avisado, ele ia dar só pequenas passadas lá para ver como o André estava, mas tinha outras atividades, porque afinal o testemunho não era do Clarencio, era o momento do testemunho do André. Em face então da realidade, diz o André, absolutamente sozinho no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento da Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Por acaso eu teria suportado a prolongada solidão? Eu não teria recorrido a mil pretextos para justificar um novo casamento? E o enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se a Zélia não tivesse se casado com ele? Era preciso, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder mais como o homem da terra, porque agora ele era um espírito vivendo em nosso lar e tinha que valorizar tudo que ele tinha aprendido lá.
Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abria no coração. De novo, né? Convite à nossa reflexão. Como seria o nosso proceder? Eu sei que muitos já leram o livro, né, que acompanha aqui o estudo, já leram o livro, já viram o filme, sabem o que acontece, né, nessa última etapa, qual vai ser a atitude dele dentro da casa. Mas e nós? O que nós faríamos? O que nós sentiríamos? A hora de ter essas reflexões é agora, para que quando chegue o nosso momento, para que quando chegue a nossa hora de testemunho, a gente já tenha, de certa forma, praticado. No próximo capítulo, último capítulo de Nosso Lar, vamos ver o desenrolar aí dessa situação, acompanhando o André nesse aprendizado e aprendendo com ele também. Um abraço a todos, até a próxima semana.